Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 9. Amém? Todos acharam? Amém. A gente vai ler do 1 ao 17. Mais uma vez a gente vai separar aqui, porque tem dois fatos muito importantes aqui, né? Nesse capítulo. Eu acho legal a gente dar uma separada. Amém? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move na terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso alimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto, ou a minha aliança, convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco estás, aves das reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. Eu os convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto ou aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne e águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé, e Cão, pai de Canaã. Estes foram os filhos de Noé, e
destes se povoou toda a terra. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Senhor, essa aliança continua a nos abençoar. Que coisa tremenda é quando nós vemos ao final de uma tormenta, ao final de uma tempestade, a gente pode ver o arco-íris sobre as nuvens. Símbolo do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia para conosco, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós queremos pedir a Ti, Senhor, fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Queremos, Pai, aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Queremos ser edificados nesta manhã, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu confesso aos irmãos que assim, eu fico pensando, né, em tentar falar alguma coisa para sair um pouco do texto, para não ficar parecendo que nós estamos fazendo uma escola bíblica aqui, né? Mas deixa eu dizer, esse texto é tão rico, tão tremendo, que eu acho que se qualquer coisa que eu acrescentasse aqui ia destoar a beleza, a grandeza da mão graciosa de Deus sobre nossas vidas, né? Porque a gente não pode esquecer, e assim, e o termo que eu queria dar para essa mensagem, né, é a aliança que Deus firma com Noé, nos traz um novo recomeço. Então Deus, ele permite recomeços na nossa vida. Amém. Ele não está preocupado somente em punir. Às vezes a gente tem aquela imagem que Deus é um Deus punitivo, um Deus que castiga. Amados, esse não é o nosso Deus. Deus é um Deus generoso, gracioso, amoroso para conosco. Amém? Eu queria que nessa manhã a gente saísse daqui, dessa reunião, com essa convicção, que Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus generoso. É um Deus que se alegra em renovar essa aliança, se alegra em restabelecer pactos com a gente. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Oh, que tremendo, né? Que tremendo que é o Senhor, né? Porque se você pensar e a gente lembrar um pouquinho dos versos, dos capítulos anteriores, né? Depois do dilúvio, houve um silêncio. A terra ficou em silêncio. Parece que voltou à forma do princípio, né? Sem forma e vazia, né? Mas aqui ela tinha forma e ela não estava vazia, porque Deus preservou uma geração. Aleluia. Deus preservou um povo. E algo tremendo que eu vejo aqui, né? Que o versículo 1 começa com Deus novamente repetindo o que ele fala em Gênesis 1, 28. É ou não é? Alguém pode ler Gênesis 1, 28? O que diz em Gênesis 1, 28? Com voz bem forte assim. O que o texto diz? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você percebe uma coisa interessante aí, Renato? É uma bênção, mas até então esses animais não eram alimento. Então vocês percebem um detalhe? Nesse novo recomeço, Deus ele repete a mesma bênção, mas ele inclui algo. Porque ele sabia que a partir desse momento o homem ia precisar de energia. O homem ia precisar de se alimentar da carne. Vocês percebem ou não? Porque no capítulo 9, ele coloca alimento, proteína na vida do homem, que antes o homem não tinha. Então, algo interessante, e eu queria que você refletisse, né? Porque hoje nós estamos assim com muitas filosofias, e eu quero chamar a sua atenção para o cuidado dessas filosofias. Ah, não pode comer carne, ah, não pode comer isso. Amados, o que Deus abençoou, a gente pode comer. Amém. Agora, a minha pergunta é uma, simples. Antes de você ingerir qualquer alimento, você tem dado graças ao Senhor? Você tem abençoado? Essa é uma pergunta.
Porque o Senhor tem nos dado graça para ingerir os alimentos. É necessário. Então, uma das coisas que eu percebo é que hoje o homem tenta de toda forma ainda mudar conceitos, princípios e valores que Deus instituiu a nós. O Senhor não tirou essa bênção. O Senhor não tirou de nós essa graça de se alimentar para que a gente tenha energia. Amém, queridos? Então, se a gente parar e pensar, tudo que tinha sido destruído, exceto Noé, sua família e os animais, Deus começa uma nova geração. Deus começa algo e aí ele estabelece princípios. E ele começa a mostrar algumas coisas que eu queria que a gente prestasse atenção. Uma das coisas que eu percebo nesse capítulo 9, amados, não sei se vocês perceberam, mas como Deus, ele preserva e ele tem interesse pela vida. Vocês se lembram? Eu comentei, se eu não lembro se foi no capítulo 4 ou 5, né? Que eu falei que a vida do ser humano ficou assim, valendo quase nada, lembram-se? Que os homens, pela maldade que se multiplicou, cidades que foram estabelecidas em cima de maldade, né? As pessoas tinham alegria em tirar a vida de outra pessoa. Vocês se lembram disso? Vocês percebem que no capítulo 9, Deus, ele restabelece o valor da vida. A importância da vida. Por isso que eu fiquei essa madrugada, eu estava pensando sobre isso, né? Por isso que a gente consegue entender aquele amor. Acho que eu mexi em algo aqui. Aquele amor tão precioso que Deus demonstra em João 3,16. É ou não é? Porque Deus amou o homem de tal maneira. Aqui está tal maneira. Deus estabelece um valor para a vida humana. Um valor. Eu estava ontem compartilhando com alguns irmãos, né, sobre a questão do valor da vida humana, e alguém me fez lembrar de um salmo. Se eu não me engano, é Salmo 105. Salmo 105, ele diz assim, olha só, aqui nós terminamos o texto no versículo 19, né? Não, 18, dizendo que Cão é o pai de Canaã, né? Se lembram? Aí olha o que ele diz aqui no Salmo 105, né? O salmista diz assim, versículo 11, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, Noé e sua família, poucos homens. Concordam ou não? E estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Nós somos. Lembra que Paulo fala? Como Paulo identifica a igreja? Vocês se lembram ou não? O que nós somos? Nação? Povo exclusiva, raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Deus tem estima por cada um de nós. Mas tem um detalhe importante. O diabo, que é nosso adversário, ele quer tirar essa identidade da gente. Ele quer tirar de nós essa certeza de quem nós somos. De quem nós somos. Nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com o Pai. Esse é o valor da vida. Então vocês percebem, o capítulo 9, Deus restabelece o sentido do valor da vida. Nós temos valor para o Senhor. Eu acho tão bacana, né? Como Deus nos vê, né? A menina dos seus olhos. Acho que não tem parte mais importante no corpo humano que a menina dos olhos, né? Não é isso?
Nós somos aquilo que lhe tem valor, aquilo que lhe é precioso. Amém, amados? Então, Gênesis 9, ele é o relato de um novo começo, de um recomeço, um ponto de virada na história da humanidade. Então, a partir daqui começa uma nova história, né? Após o dilúvio, né? E Deus estabelece uma aliança para marcar esse recomeço, para marcar. E algo que me chama a atenção no texto, né? Eu fico pensando assim, Deus é Deus, né? Ele não precisa de nada para se lembrar dos seus feitos, né? Mas o texto diz que ele criou o arco-íris fixado nas nuvens, né? Para que toda vez que aconteça ele se lembre da aliança. Olha que Deus tremendo, amados. Que Deus maravilhoso que nós temos, né? E nós temos que, assim, e eu queria incentivá-los, né, a entender que Deus, ele é um Deus de fidelidade. Deus, ele é misericordioso, assaz benigno, bondoso. E o relato de Gênesis 9 nos mostra isso. E algo que eu queria destacar esta manhã, né, que Deus usa algo que ele usou para trazer juízo. Concordam ou não? Não foi as nuvens que trouxe o juízo? Sim ou não? A chuva vem da onde? Amados, vocês estão muito quietos hoje. A chuva, né? Vamos acordar. Amados, da onde vem a chuva? Da onde veio o dilúvio? Da onde veio a chuva? Da onde veio o juízo? Das nuvens. Da onde vem a lembrança do Senhor para a misericórdia de nós, para lembrar a aliança, o valor que a vida humana tem? Das nuvens. Então, quando começar uma tempestade, quando tiver uma tempestade e você vê aquelas nuvens feias se formando, se lembra que Deus está lembrando da aliança que Ele fez por nós. Ele não está lembrando somente do juízo, mas Ele está lembrando da misericórdia, da graça, da bondade. Que coisa tremenda! É um recomeço. Aquilo que serviu para juízo, agora nos traz esperança. Aleluia. É interessante, né, que você pode vir aqui no dilúvio, mas a hora que você viu a árvore, você fica tão alegre, você quer fotografar, você quer... Eu quero entrar aqui no lugar. Vou dar uma ideia. Começa a tirar a foto daquelas nuvens pretas, cinza, né? Porque ali também mostra que há um recomeço. Porque há uma promessa que não vai acontecer mais como aconteceu. Isso é tremendo, amados. Então, um ponto que eu queria destacar, né, é um recomeço. Então, a gente vê que houve uma bênção da renovação. Houve uma renovação. Deus quis renovar as coisas. Então, Deus reafirma o seu propósito original. Ele reafirma. Porque como era no Éden, e ele, lembrando, né, das coisas que ele criou no Éden, e foram destruídas pelo dilúvio, amém? Só que Deus traz de novo, e agora traz com uma nova forma, com um novo recomeço. Multiplicai, frutificai. Deus reafirma, como eu disse há pouco, né, a bênção que ele deu a Adão e Eva. Adão e Eva erraram, não cumpriram, mas Deus não mudou. Deus reafirma a sua promessa. Então Deus está dando a Noé e a sua descendência, e eu quero dizer que aqui alcança-nos. E é por isso que é maravilhoso, amados. Ele nos realcança um novo recomeço. Uma nova graça. Só que nós temos um adversário que é ardiloso, mentiroso, mal cheiroso, né? Cheira enxofre. E ele vem e fala o que para nós? Ah, nós não somos dignos. Ah, nós somos pecadores. Ah, que é isso? Deus vai se esquecer de você. Amados, isso é mentira desse mentiroso. Deus não se esquece das suas promessas. Ele é fiel para cumpri-las. Que tremendo, amados. Que tremendos isso. O dilúvio não foi o fim.
Mas o dilúvio foi um recomeço. Foi uma reorganização de rota. Deus começando algo. E Ele não apenas perdoa, mas Ele também restaura o propósito. Restaura o propósito com bênção, né? É ou não é? Pensa bem, hein, Norberto? Adão não sabia o que era uma picanha, né? Hoje nós podemos, né? Comer, né? O peixe eu passo. Mas deve ser bom, né? Muito bom. Deus é demais. Então agora há uma relação diferente. Há uma relação diferente. E aqui eu vejo que é tremendo, né? Deus querendo ter esse vínculo de compromisso com a gente, de aliança com a gente. E isso muitas vezes, amados, o inimigo quer que a gente esqueça disso. Que a gente deixe de ver tão tremendo é isso. E a gente começa a não dar valor mais. Porque ao Deus estabelecer o valor da vida humana, como eu falei há pouco, Ele reforça a santidade de vida. Porque no versículo 6, quando ele fala: quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, ele está estabelecendo um valor para a vida humana. E aí eu fico pensando assim, quando Jesus chega e fala para a gente assim: amai os vossos inimigos. Você já parou e pensou uma coisa? É fácil amar inimigo? Agora, amar quem você está do seu lado, você ama, né? Assim. É fácil, né? Mas Jesus não falou só isso, Ele falou para você amar os inimigos. Você se entende aí que Deus está estabelecendo um valor para a vida? Só que a gente consegue? Vamos ser sinceros. Então, mas Deus estabelece. Por quê? Você já parou para pensar por que Deus coloca esse ponto, esse detalhe? Porque Deus está mostrando para mim e para você que a vida pertence. Nós somos dele. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas parece que tem hora que a gente não consegue guardar isso ou lembrar isso, né? Então a gente precisa entender que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos dele. Então tudo aquilo que é sagrado faz parte da nossa constituição. Nós fomos feitos do sagrado, não do profano. Mas por que a gente tende ao profano? Você já parou para pensar nisso? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, né? Deus está instituindo a importância e o respeito pela vida humana. Qual o valor que a gente tem dado pelas pessoas? Sabe por que eu estou insistindo nisso, amados? Porque tem um detalhe interessante. O Senhor Jesus nos deu uma comissão. Lembra? Ele falou para a gente ir e fazer discípulos. Então, a nossa tarefa, e eu percebo assim que muitas vezes nós não conseguimos fazer essa tarefa, por quê? Porque a gente tem problema com pessoas. A gente não consegue. E isso está tão grave que eu percebo assim que com algumas situações que têm acontecido na dureza do dia a dia, como Jesus alertou que o amor se esfriaria, né? E a gente percebe que até nos relacionamentos familiares há dificuldade. Pessoas não conseguem se falar, se conversar. Aí chega essa época aqui, que é uma época linda, mas ao mesmo tempo uma época que gera alguma hipocrisia, né? Porque parece que se fala uma coisa que durante o ano todo se esquece, né? Aí chega agora, você é importante para mim. Precisamos rever esses conceitos. Precisamos entender. Porque Deus, Ele nos criou para amar uns aos outros. E se a gente não ama, a gente não conhece a Deus. Simples assim.
Não é isso que está em 1 João? Nós não sabemos como amar. Ele nos amou primeiro. Desde o dilúvio, Ele nos amou primeiro. Vocês percebem? Que coisa tremenda. Então, mesmo depois de dificuldades, de situação difícil, de crises que a gente possa enfrentar, a gente precisa lembrar que sempre tem um amanhecer. Sempre tem um novo dia. Né? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não é tremendo isso? Então a gente pode entender que Deus quer restaurar. E restaurar nossa alegria, restaurar nosso ânimo, restaurar nossa fé. Amém, queridos? Agora eu queria falar um pouco sobre o arco-íris, né? Porque que imagem tremenda é o arco-íris, né? Porque no arco-íris o Senhor está estabelecendo um concerto, uma aliança com Noé, que essa aliança permanece para todas as gerações. E ele fala, eu estabeleço a minha aliança para convosco. Então nós estamos nesse convosco aqui. Nós estamos nessa aliança renovada do Senhor para Noé, né? E a primeira coisa que eu queria destacar é que ela é uma aliança da graça, da bondade. Deus promete que nunca mais destruiria. Nunca mais. Pensa bem o valor dessa mensagem, né? Deus nunca mais destruirá, né? Então, e uma outra coisa que eu queria destacar aqui, né? Que essa aliança, ela não depende em nenhum momento da nossa fidelidade. Vocês percebem isso? Nada que a gente faça pode reforçar essa aliança, porque essa aliança é única e exclusiva dele. Ele faz essa aliança. É uma aliança do Senhor. É uma promessa unilateral, firmada pelo amor e pela misericórdia do Pai por nós. Que coisa tremenda, né? É uma aliança onde Deus promete nunca mais destruir pela água. Nunca mais. E vamos ser sinceros, né? Qual é o que mais está acontecendo no noticiário esses dias agora? O que vocês estão ouvindo no noticiário? Vocês percebem que Frente Fria mudou o nome? Frente Fria agora se chama ciclone tropical. Mas a gente sempre teve essas frentes frias. Quem é de Campinas aqui, eu era menino, caiu um temporal de granizo que o fundo do quintal de casa ficou branco. Quem se lembra disso? Foi terrível. Os telhados, lembra os telhados? Em Maria, os telhados, o que aconteceu com os telhados lá? Acabou com todos os telhados. Chegando em casa, era só armário nas praças, assim, que já tinha jogado na escola. Não é? Mas agora... Então, mas pensa bem, agora chama ciclone tropical. Por quê? O homem está de novo querendo forçar uma coisa que isso é Deus que decide. É Deus que faz as coisas acontecerem. A memória do homem é curta, né? Porque as coisas que estão acontecendo hoje sempre aconteceram. Sim. Sempre. Eu lembro em 83 mais ou menos, que eu morava com a tia Silvia, na 10 de setembro, e deu não sei se foi um ciclone, que a gente teve que se esconder no quarto, porque as vidraças dos apartamentos estavam estourando. Estouraram as vidraças. Quer dizer, isso não aconteceu mais a esse ponto, né? Quer dizer, já aconteceram situações piores do que está acontecendo hoje. Tudo se repete, e é como você falou, né, Chico? É a mão de Deus. Não é porque o homem fez isso, o homem mexeu na natureza, não, é por causa do pecado do homem, não porque ele mexeu na natureza, né? Então, é Deus que está operando. É tão tremendo, né, a gente pensar nisso, Guilherme, porque veja bem, o homem faz as coisas erradas e não assume as consequências dos erros. Aí é fácil colocar a culpa em Deus, né? Fala, mas Deus não prometeu que não ia mais acontecer isso? Amados, o Senhor falou que não ia mais destruir.
Mas ele não falou que não ia acontecer mais tempestades, terremotos, ciclones, né, tropicais. Eu acho que é até assim, interessante, né, harmonizar esse texto com a questão assim, dos últimos dias. Porque a Bíblia fala, Pedro fala, né, que nos últimos dias a Terra vai sofrer crise, destruições e tal. Assim, duas coisas que eu penso, assim, né, quando esse texto da crise, é que assim, o primeiro é que o arco-íris não é para nós nos lembrarmos, para nós lembrarmos de alguma coisa. É para ele. O arco-íris é para ele, É. Esse, quando vê o arco-íris, vai lembrar do coisa. O arco-íris não tem a ver conosco, né? É com ele. Até porque, você imagina, pode chegar um momento da vida humana que a poluição seja tão grande, por exemplo, que talvez o arco-íris não seja visível, como é em muitos lugares, por conta da poluição, né? Ainda assim, Deus de cima vê ele. Então, assim, Deus ele não se esquece, né? É uma coisa para ele mesmo. Deus fala assim, isso aqui é para ele. Eu vou me lembrar, porque o ser humano não vai se lembrar. O ser humano transformou o arco-íris em símbolo LGBT. Olha só, né? Esse é o ser humano. Transformou isso em LGBT. Então, assim, mas é uma coisa que realmente você falou, não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Ele falou assim, eu vou me lembrar. E a segunda coisa é que, assim, no momento que Deus disse, ele falou que ele não destruiria a terra de novo. Mas ele não falou que o homem não destruiria a terra. Ele não falou, hoje você vê, a gente tem vários países aí com armas nucleares, bombas atômicas, aquela bomba atômica em Hiroshima, Nagasaki, no Japão. A gente tem uma terceira guerra mundial, o mundo pode se autodestruir. Mas Deus falou assim, eu não vou fazê-lo. Eu não vou fazer. Mas isso não significa que nós não vamos fazer. Quando você levanta um prédio num lugar que não deveria, quando você constrói um barraco num lugar que você não deveria, né? Essa coisa da responsabilidade humana em relação ao clima, né? Eu acho que o João deve saber até melhor que essa questão, mas assim, o pessoal que trabalhou mais ligado a essas coisas que você tem que pensar um pouco mais sobre o clima, você tem que pensar um pouco mais sobre... Você vê que é real, você vê que assim, cada dia que passa, os eventos, né? E uma coisa assim, importante que eu vejo, gastando aos últimos dias, né? Porque Gênesis faz essa brincadeira com a gente, né? A gente vem para trás e para frente toda hora. Mas uma das coisas que eu vejo é que assim, já me fizeram essa pergunta uma vez, estava ministrando sobre isso e me perguntaram, assim, mas sempre teve terremoto, sempre teve, o que muda? O que muda é a intensidade e a frequência. Cada dia que passa será um terremoto maior. Cada dia que passa será uma tempestade maior. Até que unir naquilo que é o ápice, né? Porque Jesus, senão a gente contraria Jesus, né? Quando Jesus ele fala que nos últimos dias haverá guerra, fome. Aí você fala, né? Mas não sempre teve fome, mas não sempre teve guerra. Teve, mas o grau de nível de guerra, o grau de nível de fome, o grau está aí aumentando numa escalada sem precedentes até chegar no ápice daquilo que envolve assim, o plano de Deus, né? Então, essa questão assim, do clima, da preservação da terra, é assim, Deus vai cumprir com a sua palavra. Ele fala assim, independente, o que significa? Basicamente, em resumo, significa o seguinte, independente do tamanho da maldade humana, eu não vou fazer. Eu não vou lá e vou destruir de novo como eu fiz antes. Independente de quão mal vocês sejam, eu não vou fazer isso. Mas isso não impede que vocês façam, que vocês se autodestruam, né? Então, é uma coisa assim. Muito mais feio, muito mais terrível, né? Hoje você vê a violência. Você fala assim, a violência aumentou comparado antigamente? Aumentou. Você vê mais jovens morrendo, por exemplo. Antigamente você tinha mais adultos, você vê mais jovens, adolescentes morrendo. Sabe que eu fico preocupado? Talvez a Vânia possa até explicar melhor isso. O que me assusta? Crianças depressivas. Para um pouco, isso não é normal. Algo está acontecendo. Tem algo errado. Então não é só o clima. Tem coisas muito piores acontecendo. Porque criança é aquela coisa, você dava uma caixa de sapato e um novelo de lã, a gente fazia bola, fazia carrinho, a gente brincava.
Então as coisas estão assim tão diferentes. E eu achei interessante, e agradeço, Eric, por uma coisa que o Eric me trouxe a lembrança aqui. Como eu quero insistir, né? O arco-íris não é uma lembrança para nós. É uma lembrança para o Senhor. Alguém aqui já andou de avião? Em dia de tempestade, alguém já andou? Já? O que o piloto procura fazer? Eu me lembro, Chico. Eu me lembro de uma viagem, das minhas viagens que eu fiz. Eu vim muito, morava em Uberlândia, Brasília, eu vinha muito a São Paulo para dar treinamento, receber treinamento. E teve uma ocasião que o avião decolou, acho que ali em Congonhas, e uma tempestade, o tempo estava horrível de frio. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi, exatamente isso. O avião, que a gente fala, com turbulência, e ele subindo. Aí, quando passou as nuvens, gente, que coisa linda! Céu azul e o sol, coisa linda, maravilhosa. Explodindo lá embaixo, mas acima das nuvens, que coisa maravilhosa. Guilherme, obrigado. Você descreveu o que eu queria. Essa é a visão de Deus, amados. Nós estamos aqui, aquela coisa tá preta, raio, tem aquela coisa. E Deus está vendo. Você entendeu? Como o Eric falou, esses fenômenos naturais que estão acontecendo é obra do homem, do desequilíbrio do homem. O homem está se autodestruindo. Não é Deus. Porque Deus prometeu que não ia mais usar a tempestade. Porque alguém poderia me fazer a pergunta aqui que alguém fez para mim. Falou, Chico, mas é normal uma menina ser puxada pela correnteza e morrer? Não. Isso é a obra do Senhor? Não. Fatalidade. Exato. As coisas acontecem. Por quê? Não há os prefeitos não cuidam das bocas de lobo, as coisas acontecem. Exato. Pode falar. Uma vez eu comprei uma roupinha para minha filha, que eu sei que é do arco-íris, né? A aliança do Senhor. E uma pessoa me questionou assim, uma roupinha bem curtinha, e falou assim: nossa, vai colocar essa roupa na sua filha? Você sabe que é o símbolo do LGBT e tal. E aquilo assim me pegou muito forte. E na hora eu troquei, eu falei, não é não. Eu falei, essa é a aliança do Senhor, você está muito por fora. Tipo assim, eu sei que eu poderia ter perdido uma vontade para uma pessoa já mais velha. E eu falei, minha filha vai continuar com essa roupa, ela vai usar. E eu conversei com minha filha. Sempre falo para a filha, apesar de ela ter só 4 anos, eu falo para ela, filha, se alguém usar, né, que infelizmente tem, eu falo, o arco-íris é a aliança do Senhor. Fale. E não tenha medo. Não deixe falar outra coisa, que o mundo está muito ruim. Então não deixe falar o contrário. Fique com a roupinha interior pública. Nossa, que é a aliança do Senhor. E acabou. Porque aquilo me doeu. Eu pensei, se fosse outros cristãos, eu vou tirar, porque eu não quero. Na imagem do meu filho, da minha filha, meu filho é homossexual, enfim. Então, assim, naquele momento me doeu, eu fiquei meio assim, fiquei um pouco mal. Mas eu falei, não, eu vou falar e vou permanecer, eu não vou deixar de me corromper para eu tirar a roupa da minha filha, porque o que vão achar, que acham o que quiser, mas eu sei da verdade. E isso é o que importa. E hoje você está descobrindo o endereço da verdade. Gênesis 9. Onde Deus restabelece o porquê do arco-íris, né? E assim, esse infelizmente, o povo não sabe que o arco-íris é uma lembrança de Deus, que ele não se esquece do homem. É para ele, né? E uma outra coisa, assim, pensando na gente agora e trazendo para os nossos dias, o arco-íris, para nós, aponta Cristo. Porque assim como o arco-íris sela a aliança que Deus fez com Noé, a cruz de Cristo, para nós, marca a aliança que o Senhor fez em Jesus, de nos tornar filhos, cordeiros com Cristo ao reino, né? Então nós precisamos entender que, como eu falei, né, a mesma nuvem que trouxe o juízo, ela trouxe um recomeço, né?
E nós temos essa mesma nuvem de graça nas nossas vidas, que é a mensagem do reino, a mensagem de salvação. Amados, que coisa tremenda é a gente poder anunciar a todos, né, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, né, a salvação no nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu queria concluir, né, essa mensagem reforçando assim o que Gênesis 9, nessa primeira porção, ele nos mostra. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro, né? Deus é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de recomeço. A sua graça é muito maior que o nosso passado. Então, às vezes, a gente fica muito preso a coisas do passado ou situações que nos maculam, que ocorreu no passado. Deus não está olhando para isso. Deus é um Deus de recomeço. Ele nos perdoa e nos permite andar. Sabe, essa me veio muito forte quando eu estava preparando essa mensagem, pensando nessa coisa, né? Que a graça de Deus é muito maior que o nosso passado, né? Me veio a cena daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Vocês concordam que ela não tinha, para ela já estava pena de morte? Concordam ou não? Aí trouxeram ela para Jesus. Qual o valor da vida daquela mulher? O que vocês acham? Conseguem entender qual o valor que ela tinha? Era usada pelos homens, né? Para o pecado, para a lascívia, mas depois não tinha valor nenhum. Foi jogada no chão e ia morrer uma morte terrível. Eu imagino que morrer por pedrada não deve ser gostoso, né? Porque a gente vai sentindo a dor, né? E a dor vai aumentando até que a gente desfalece, né? Só que cadê aqueles que iam jogar as pedras nela? Mas um ficou. Vocês concordam ou não? Não ficou um? E ele podia pegar um paralelepípedo? Ou não? Eu fico imaginando, né? Jesus, ele podia pegar um paralelepípedo ou pegar várias pedrinhas e ir jogando, né? Mas ele não é um Deus de maldade, de rancor. Às vezes o mundo quer pregar que Deus é rancoroso. Mas isso, mais uma vez, é mentira de Satanás. Ele olhou para ela, eu imagino o olhar de amor. Filha, cadê os teus acusadores? Se a gente for observar, ele não transgrediu a época, né? Não. Só que ele falou uma coisa tremenda ali, Norberto. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Parece que às vezes a gente esquece, a gente lembra muito dessa graça, né? E esquece desse não peques mais, né? Então, essa é a melhor imagem que me vem à mente quando a gente pensa que a graça do Senhor ela é maior do que aquilo que nos oprime por um passado errado. O Senhor não está nos condenando por isso, mas Ele quer que a gente tenha uma vida santa, para que a gente experimente do seu poder, da sua graça, dos seus dons manifestos na nossa vida. E um último ponto: as suas promessas são eternas. Amém? A misericórdia triunfou. A morte foi vencida. Jesus triunfou. Amém? Podemos orar? Ah, Senhor, nós te somos gratos, Pai. Somos gratos porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus de recomeços. O Senhor é um Deus que nos leva a vivermos cada vez mais próximos de Ti. E essa proximidade com o Senhor nos leva a uma vida pura, santa, imaculada. Senhor, livra-nos, Pai, de todo mal, de querer viver longe de Ti, Senhor. Pai, tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Queremos caminhar cada vez mais próximos do Senhor, rendidos ao Senhor,
aprendendo mais e mais de Ti, Senhor. Que a Tua aliança, que foi renovada em Noé, renovada em Jesus, continue firmando os nossos passos, nos levando cada dia mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus.